Agora, meu querido e minha querida criadora de conteúdo, talvez eu vou tocar na tua ferida. Eu não sei se tu precisa criar conteúdo. Eu tenho muita gente que acompanha aqui os nossos conteúdos porque nós falamos sobre tudo que envolve criação de conteúdo, muito além do básico, do simples, né? De, publique tal horário, use tais hashtags, copie esses conteúdos, faça esse processo para monetização, porque a gente acredita que vai ser isso que realmente vai te permitir ir além, viver disso, trabalhar com isso, ter consciência do trabalho. O grande ponto é que também eu nunca nego que talvez tu não precise criar conteúdo, porque tem vídeo, tem corte da gente falando que, olha, não é todo mundo que precisa criar conteúdo. Essa ideia de que é todo mundo que precisa criar conteúdo foi construída e nutrida nos últimos anos. Porque, e a notícia de hoje é que é o seguinte: profissionais de diversas áreas estão sendo pressionados a produzir conteúdo. E aí, que é o ponto que a gente fala. Será mesmo que tu precisa criar conteúdo ou tu só vive num mundo que te obrigou a isso? E aí tu vê tanta gente fazendo, mais um monte de gente dizendo que isso te dá resultado e tu te vê obrigado a fazer. E aí agora chegou num ponto que é tanta gente fazendo, a gente tá tão na mão das plataformas que se tu não produzir, é muito difícil que tu realmente consiga sequer executar o teu trabalho. Essa é a realidade que a gente está hoje. O grande problema é que talvez sim, seja bacana a ideia de que todo mundo pode compartilhar o seu ponto de vista, o seu trabalho e divulgar. O problema é que a lógica que a gente está inserido, porque existe uma coisa que é a tecnologia e existe uma forma que é a utilização dessa tecnologia. Hoje, essa possibilidade que é de tu gravar um conteúdo, editar e publicar, que é a tecnologia, ela foi subvertida para que tu tenha que trabalhar para as plataformas que hoje controlam principalmente as outras ferramentas necessárias para utilizar esse conteúdo, mas principalmente para distribuir este conteúdo. Então, estamos à mercê de uma plataforma que exige cada vez mais que todo mundo publique, mas que ela opera cada vez mais também na centralização das visualizações. Então, não somente das visualizações, mas dos formatos, tá? Isso já é outro conceito que a gente tem que falar, que é o seguinte: se tu vai publicar no Instagram, tu vai precisar usar Reels. Mas eu faço bons textos, eu escrevo bem, eu não tenho dinheiro para pagar um editor, eu não tenho dinheiro para gravar conteúdo. Sabe o que a plataforma fala para ti? O problema é teu. Porque se tu quer trabalhar, se tu quer conseguir achar clientes, o problema é teu. Eu falo, gente, eu tive que comprar esse celular aqui de R$4.000 por causa do meu trabalho. Porque eu preciso criar conteúdo de uma forma que somente essa ferramenta permite. Eu queria? Não, eu fui obrigado. Então, a lógica que a gente está hoje da visualização, ela cada vez mais hoje transformou numa obrigação. E aí a gente vê advogados, psicólogos. Eu tenho uma amiga psicóloga. Ela produz conteúdo bem pra caramba. Nem por isso ela tem uma audiência enorme, tá? Isso é uma grande quebra de paradigma que eu quero dizer pra ti. Bons conteúdos, nem sempre eles têm muitas visualizações. Professores e até mesmo concursados estão obrigados a estar na rede. Até os concursados que traz aqui essa matéria, eu diria que é um ponto mais questionável, né? Porque a gente tá colocando aqui que principalmente a gente vive numa época em que cada vez mais nós não somos, apesar de sermos, e isso ser importante, pessoas da classe trabalhadora, é colocado que nós somos autônomos, empreendedores de nós mesmos. E isso faz com que seja cada vez mais um cada um por si e não nós contra eles. Então, hoje, no Brasil, com uma lógica que mais de 40 milhões... Vocês têm noção? Mais de 40 milhões de pessoas dizem querer ser criadores de conteúdo. Vocês acreditam que realmente, e não só dizem, tá? Como criam conteúdo, 40 milhões. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. E aí a gente nem tirou aí a faixa etária de pessoas realmente disponíveis para o mercado de trabalho, né? Porque daí nessa pesquisa ele considerou todos esses 220 milhões. Então assim, é bizarro. E será mesmo que todo mundo quer ser criador de conteúdo? Ou será que não construíram a ideia de que todo mundo pode, através do conteúdo, encontrar soluções para o sistema que a gente está? Porque a gente não vê ninguém criando conteúdo. A gente não vê não, né? Porque eu tô aqui para mostrar o contrário. Dizendo, olha, criar conteúdo é legal. É um trabalho, tu te conecta com pessoas. Ele tem possibilidades que, por exemplo, para mim eu gosto, que é o home office. É dentro da área que eu pesquiso, atuo, da comunicação. São coisas legais, mas também tem milhares de problemas. O que é vendido da criação de conteúdo hoje para o senso comum?
Não, tu vai publicar conteúdo uma vez por dia, tu vai trabalhar 3 horas por dia, tu vai monetizar e tu vai ficar rico. Porque olha estes influenciadores ricos, olha como tu pode ser como eles. Era muito parecido com o que se dizia antigamente de ser ali um cantor, um artista. Isso aí foi mais forte até nos Estados Unidos, de banda de garagem. Não, toca ali, faz tua banda na garagem, vai passar um produtor e vai pegar e vai te ver tocando e vai te levar para uma grande rádio. Sendo que na prática o que a gente vê é que a maioria dos cantores são filhos de pessoas ou já com dinheiro ou dentro da indústria musical que conseguiram colocar os seus filhos em evidência. Porque quando a gente não fala que... Vocês lembram que eu calculei no outro conteúdo, né? A probabilidade de tu ser um criador de sucesso é a mesma probabilidade de tu ser um jogador de futebol. Por que tu não larga tudo ou investe aí a tua carreira secundária? Não, o que tu faz das 9 às 5? Não, eu trabalho no banco. E das 6 às 10, eu treino para ser jogador de futebol. Por que a gente acha isso ridículo e a gente acha normal alguém chegar em casa e ter que trabalhar mais somente com a ideia dele construir uma outra carreira porque a carreira principal dele não apresenta soluções para o mundo que ele vive? Eu fico indignado quando a gente pensa que a divulgação científica, né, que hoje é dita como da CAPES, que é eu não vou tentar falar a sigla da CAPES, mas basicamente quem coordena os programas de pós-graduação na academia brasileira, diz que a gente tem que ter mais divulgação científica e quando as soluções apresentadas por alguns segmentos da academia crie conteúdo. Não, você tem que divulgar a sua pesquisa. Gente, hoje falando de pesquisador, a pessoa não consegue sequer viver de pesquisa, vocês sabem, cientista no Brasil não vive, consegue sequer ter um plano de carreira, porque já não tem mais instituições de ensino para a quantidade de mestres e doutores formados. Então a gente pega e volta e fala assim, não, mas aqui o problema é teu, é que tu não criou conteúdo suficiente. Mas se criar conteúdo é um trabalho com necessidades de tempo, dinheiro, conhecimento, a gente obriga cada vez mais a fazer essa jornada dupla. É por isso que eu digo, quando, por exemplo, eu citei essa minha colega, uma amiga que cria conteúdo como psicóloga, eu falo, olha, tu tá de parabéns por criar conteúdo, porque tu trabalha como psicóloga e como criadora de conteúdo. Tu trabalha em 2 empregos, só que um deles nem te paga, ou te paga muito mal. Ah, ele me paga porque traz cliente. Então, beleza, ele paga mal. Né? Claro, é necessário, eu concordo que é necessário uma divulgação, mas não hoje numa ideia de livre concorrência como é posta para nós trabalharmos, né? Então, essa influenciarização do trabalho que está em curso é extremamente preocupante, tá? Não é sobre mais marketing, porque a gente traz a ideia, isso é uma visão extremamente elitista da coisa, que, não, se eu não tiver cliente, eu simplesmente não tenho cliente. Paciência, amanhã eu acordo e tento de novo. Gente... Eu, por exemplo, sou autônomo, né? Tento hoje me formalizar de uma forma melhor e tal, mas se eu não tiver cliente, eu não tenho dinheiro para o meu aluguel. Eu tenho uma família que me acolhe. Eu tenho uma base que me permite voltar. Mas é exatamente esse mundo que a gente quer organizar, que tenha sempre só pessoas que têm uma base que podem minimamente tentar algo diferente. Então, virou que isso não cria conteúdo. Dependendo do teu negócio, tu não vive. Tu não vende, porque é isso, tá? A gente já tá vendo cada vez mais, tu não criar conteúdo, tu não tá na internet. E tá na internet também tá diretamente relacionado à tua possibilidade de investir na tua entrada na internet, tu tá invisibilizado. Tu não aparece pra ninguém. E nem adianta tu também ter muitos seguidores, porque depois tu, não, beleza, agora eu tenho um monte de seguidores, a vida ficou tranquila. Por que não? A lógica que tá na internet é que mesmo que tu seja grande ou pequeno, tu precisa ficar publicando conteúdos que te tragam resultados. Mas, para fazer conteúdo que precisa de resultado, eu preciso investir não sei quanto, eu preciso me dedicar não sei quantas horas, eu não consigo mais fazer isso. Paciência, o problema é teu. A gente falou 2 semanas de um criador de 15 milhões de inscritos que ele faz conteúdo indo pro meio do mato e filmando ele acampando, ele passando por situações adversas. E aí, sabe o que é uma coisa que agora aconteceu com ele? Ele vai parar de criar conteúdo, sabe por quê? Porque ele não aguenta mais que o trabalho dele levou ele a ter pneumonia acampando no meio da neve. Que ele quase teve que correr lá de um urso. Mas esse é o problema das redes sociais. Não adianta tu, vou viralizar, vou ganhar relevância e depois retomar ali uma publicação de um conteúdo mais simples. Não vai funcionar. Porque para funcionar precisa ter o conteúdo com estas características. E essas características só algumas pessoas conseguem minimamente replicar
ou trazer essas características para dentro do dia a dia. Essas plataformas existem cada vez mais constância, tá? Então, assim, a gente tá vendo uma entrada de uma inteligência artificial que trouxe ainda mais. Gente, há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com criação de conteúdo, eu tenho papel escrito meu em 2015, quando eu já trabalhava com conteúdo, dizendo que a gente ia publicar um conteúdo por semana no YouTube, e isso aqui, inclusive, fez aquele canal dar certo naquela época. Hoje, se publicar um por semana, meu querido, minha querida, esquece. Tem que ser um conteúdo muito bom, tem que ter muito material de apoio ou muito dinheiro em anúncio para impulsionar aquele conteúdo ou tu já ser relevante. Então, a grande pergunta, né, o que tá nesse jogo é um outro paradigma que a gente tá fazendo o seguinte, não importa mais, inclusive, né, pela desconstrução do conhecimento técnico, se tu é qualificado, se tu estudou. Eu acho muito engraçado que a gente, para algumas coisas, escuta as pessoas que estudaram e para outras não. Vocês conseguem imaginar chegando um mestre, doutor ou só um formado lá em engenharia e dizer, gente, essa casa, se vocês fizerem assim, vai cair em cima da família de vocês e vai matar vocês. A gente pegar e questionar, não, relaxa, eu vi no TikTok. Pode deixar, eu vi no TikTok. Se eu botar os tijolos assim, ó, eu economizo 30% e a casa dura muito. Ah, teve foi comprovado que dura muito? Não, a moça do TikTok, ela pegou um assoprador lá e mostrou. Tá de boa. Só que daí quando a gente fala de ciências, né, ciências sociais, ciências humanas, comunicação, a gente não escuta. E aí eu ainda gosto de dar o exemplo clichê. Quem que não são escutados nos filmes catastróficos antes do mundo acabar? Os cientistas. Então, já está sendo dito, né, e que essa autoridade ela não pode ser medida pelo número de seguidores, gente. Porque o número de seguidores, na essência da coisa, pode ser comprado. Não diretamente, o que também pode ser, mas indiretamente. Gente, eu tenho uma empresa que cria conteúdo. A gente hoje, por um pilar ético, não aceita criar conteúdo para qualquer pessoa, tá? Mas muitas outras empresas de criação de conteúdo não vão ter problema com isso. Simplesmente tu chega lá, tu paga uma mensalidade, tu faz o que eles dizem pra ti, 5, 6 mil reais por mês, às vezes menos, às vezes mais, tu vai crescer na internet. Ponto. Vai crescer na internet. Ah, vai demorar quanto tempo? Olha, aí a gente pode questionar um pouco mais. Mas se tu fizer isso por 5 anos, melhorando, aplicando os conhecimentos, eu duvido que tu não chegue lá. E aí depois, quando tu chegar lá, tu pode escolher o que tu quer ser. Se tu quer ser médico, aí tu diz que tu é médico lá. Porque se tu tem 1 milhão de seguidores, tu pode dizer que tu é qualquer coisa. Isso é o mundo que a gente tá hoje, né? O conhecimento, ele virou essa ideia de uma mercadoria, né? Ele não é mais somente uma forma de aperfeiçoamento pessoal, ele é vendido, ele é repassado, ele é utilizado como construção de autoridade. É muito complexo hoje o que ficou conhecimento, né? Porque conhecimento, se tu quiser digitar no ChatGPT, ele te entrega tudo. Mas por que a gente escuta alguém? Por que a faculdade ainda é importante? Por que o mestrado, doutorado ainda são coisas importantes? Tudo isso está subvertido por essa lógica que hoje as plataformas elas trouxeram para dentro de si. E claro, a profissão agora não adianta tu ser psicólogo, não adianta tu ser só médico, não adianta tu ser só advogado, tu também tem que ser influenciador digital. Lembrando que só pra gente passar rápido que as plataformas sempre lucram com isso, né? Cada vez mais, quando mais profissionais estão lá dentro, mais permite que ela, se tu te incomodar com essa dinâmica, ela te expulsa e entra mais um, bem na pegada exército industrial de reserva. Esse mercado cada vez se expande mais, com mais precarização e transforma, né, a necessidade de está transformando pessoas com seguidores em especialistas. E claro, o burnout digital atinge até quem nem queria ser criador, como é o caso dessa minha amiga psicóloga que se esforça muito para publicar e tá lá. Ela já sofre com as situações de ter que trabalhar tanto e agora mais um trabalho na conta. E aí a pergunta de hoje ficou bem legal, que até ficou em parte dupla, né? Eu quero ouvir de vocês. Se criar conteúdo é um trabalho, estamos exigindo jornadas duplas, precarizando e desqualificando os trabalhadores. Qualquer trabalho que é feito e não há um período de descanso, de aperfeiçoamento, ele é desqualificado. Então, se tu tá lá, pensa no engenheiro, que antes o engenheiro saía do trabalho, tinha tempo para descansar, o corpo resetar, podia daqui a pouco fazer um outro curso para melhorar. Agora a gente está exigindo que quando ele saia, ele vai criar conteúdo. A lógica de criar conteúdo, a gente já vê que é completamente desassociada à qualificação. Então, ele vai aprender a fazer dancinha no TikTok ao invés de aprender mais. Aí a casa dele vai cair.
Aí a gente vai dizer que a culpa é só dele ou também do que ele está inserido que obriga ele a ser como ele é. Se investimento, capital, faz diferença no conteúdo, isso não apenas aumenta a desigualdade? Eu tenho muito amigo com mais dinheiro, que nem sempre também, amigo não, vai conhecido, que consegue construir uma presença online porque tem dinheiro para investir. Isso faz ele mais qualificado? A longo prazo, será que isso não só aumenta a desigualdade? Eu quero ouvir de você, seja no Spotify, YouTube, onde é que vocês estiverem, comenta aqui. E claro, se tu tá no YouTube, já te liga, clica aqui nesse conteúdo para te inscrever no canal. E aí tu vai ter vídeo como esse todos os dias. E aqui pra... qual que é esse aqui? Ah, sim, para assistir o próximo vídeo recomendado. Te vejo lá.